Banco do Brasil. Nesse vídeo a gente vai resolver questões de concurso anteriores para o Banco do Brasil e, para poder pegar essa folha, só na inscrição. Vamos lá. Número 1. Em uma caixa há cartões. Em cada um dos cartões está escrito um múltiplo de 4 compreendido entre 22 e 82. Não há dois cartões com o mesmo número escrito e a quantidade de cartões é a maior possível. Se forem retirados dessa caixa todos os cartões nos quais está escrito um múltiplo de 6 menor que 60, quantos cartões restarão na caixa? Vamos entender então o que a questão está falando. Olha só, tem cartões em uma caixa, certo? E diz que em cada um desses cartões tem um múltiplo de 4, certo? Que está entre 22 e 82. Até aí, tudo bem. Tem alguns múltiplos de 4 aqui nesse intervalo. Beleza, mas o que diz além disso? Diz assim, ó, não há dois cartões com o mesmo número escrito. Ou seja, não poderia ter um cartão, sei lá, 40 e outro também 40, certo? Tem um cartão 40, um cartão 44, por exemplo, um cartão 36, enfim. E a quantidade de cartões é a maior possível. O que significa isso? Significa que nesse intervalo de 22 a 82 aqui, eu vou ter todos os múltiplos de 4 aí, como as quantidades de cartões. Então, essa é a maior quantidade possível. Beleza. Além disso, diz, né? Se forem retirados dessa caixa todos os cartões nos quais está escrito um múltiplo de 6 menor que 60, quantos cartões restarão na caixa? Poxa, 22 a 82, múltiplos de 4, você consegue escrever facilmente. Olha só, o primeiro múltiplo de 4 depois de 22 é quem? O 24, sim ou não? O próximo é 4 maior, 28. Depois, 32. Depois, 36. Depois, 40. E aí, a gente vai nesse mesmo padrão até chegar nesse intervalo aqui. Então, o próximo seria 44. Depois, 48. 52. Depois, 56. 60. Repara ó, que o último aqui, ó, o algarismo das unidades, é igual. Só vai mudar um pouco das dezenas, né? Então, depois de 60, ó, 64. 68, 72, 76 e 80. Acabou, né? Porque o próximo seria 84, mas aí passa do intervalo. Então, todos os múltiplos de 4, de 22 a 82, dá um total aí de 1, 2, 3, 4, 5 vezes 3, 15 múltiplos. Se forem retirados da caixa todos os cartões nos quais está escrito um múltiplo de 6 menor que 60, ó, vamos lá, múltiplo de 6 menor que 60. O primeiro, 24, vai retirar. O segundo, 36, vai retirar. O terceiro, 48, vai retirar. O próximo seria 60. Só que ele diz, ó, menor que 60. Então, acabou. Retirariam, então, aí 3 cartões. Quantos restam na caixa? Simples. 15 menos os 3, 12. Fácil, né? Questão. Não tem dificuldade não. Só fazer com calma, entendendo o que a questão quer, né? É lógico. Próxima questão aí diz o seguinte, olha só. Uma pessoa resolveu investir a quantia de R$200 mil em 3 investimentos diferentes. No investimento F, ela aplicou R$80 mil. No investimento G, R$50 mil. E no investimento H, R$70 mil. Após um período de tempo, os investimentos apresentaram os seguintes resultados. Investimento F com ganho líquido de 5%. G, ganho líquido de 3% e H, perda de 2%. O valor atualizado do total investido é em reais igual a... E temos as opções. Poxa, olha só. Se foram investidos um total de R$200 mil, e aí ele distribui, né, esses R$200 mil aqui nos investimentos F, G e H, e ele te dá ainda o ganho, ou no caso a perda, é só a gente calcular isso aí. Não tem muito mistério, né? Olha só. No investimento F aqui, foram investidos R$80 mil e teve um ganho líquido de 5%. Quanto que dá 5% de 80 mil? Fácil, olha só. 10% de 80 mil dá R$8 mil. Então, 5% é a metade de R$8 mil, que é metade de 10%, 4 mil. Então, rendeu aqui, teve um ganho de R$4 mil. Ficando quanto, então? 80 tinha sido investido, mais os 4 que renderam, R$84 mil. Tranquilo? Beleza. Investimento G, ó, líquido, o ganho, né, de 3%.
Quanto que foi investido? 50 mil. Quanto que dá 1% de 50 mil? 500 reais. 10%, 5 mil. 1%, 500 reais. Mole, né? Então, se 1% dá 500 reais, 3% é o triplo de 500, 1.500. Teve um ganho de 1.500 aqui em cima desses 50 mil. O montante, então, é o quê? 50 mais 1.500, 51.500 reais. E aqui no investimento H, infelizmente, perda de 2%. Poxa, investiu 70 mil, perdeu 2% desse valor. 1%, mesmo esquema, 10% é 7 mil, 1% é 700. Então, 1% sendo 700, 2%, 1.400. É o dobro, né, de 700. Então, perdeu 2%, perdeu 1.400. Vai ficar o que então? 70 mil menos 1.400, que dá um total aí de o quê? 68.600, sim ou não? Então, o valor atualizado aqui do total investido é o quê? A soma desses três valores, que dá o quê? 0, 0, 6 e 5 é 11, sobe 1. 1 aqui dá 9, com outro 10, 4, sobe outro. 9 mais 6, 15, com 5, 20. Então, temos aí R$ 204.100 na letra B. Também só saber fazer porcentagem básica aí e soma, né? Tranquila a questão. Questão de número 3 diz o quê? Vamos lá. Diz assim: de acordo com o Plano Nacional de Viação, PNV, de 2009, a malha de estradas não pavimentadas de Goiás tem 62.868 km a mais do que a malha de estradas pavimentadas. Sabe-se também que a extensão total em quilômetros das estradas não pavimentadas supera, em 393 quilômetros, o sextuplo da extensão das estradas pavimentadas. Quantos quilômetros de estradas pavimentadas há em Goiás? Meu Deus, Felipe, que questão confusa. Fala de estrada não pavimentada, uma quantidade de quilômetros, que negócio é esse? Calma, vamos lá. Olha só. A questão fala pra gente, basicamente conta uma história aí, e dá as quantidades de estradas, ó, não pavimentadas, certo? E de estradas pavimentadas, sim ou não? Primeiro diz lá, ó, que o quê? A malha de estradas não pavimentadas de Goiás tem 62.868, melhor dizendo, quilômetros a mais do que a malha de estradas pavimentadas. Vamos chamar então as estradas não pavimentadas de N e as estradas pavimentadas de P. Show? Só para poder diferenciar. Então, ele está basicamente dizendo aqui, ó, que N, sim, tem 62.868 a mais do que P. Não é isso? Tranquilo? Beleza. Como é que a gente pode escrever isso aí? Como é que eu posso representar isso aí, por exemplo, como uma equação? Olha só. Vamos dizer, vou colocar aqui assim, N. Se N tem 62.868 a mais do que P, concorda que se eu tirar aqui de N 62.868, isso será exatamente igual a P? Pô, Felipe, não entendi. Te explico de novo, olha só. Como ele diz que tem nas estradas não pavimentadas 62.868 km a mais do que as estradas pavimentadas, então, se nós tirarmos toda essa quantidade que tem a mais aqui nas estradas não pavimentadas, se eu tiro essa quantidade, fica exatamente igual. Concorda comigo? Se isso aqui é o valor que tem a mais nas não pavimentadas, se eu tirar esse valor a mais, as duas quantidades serão as mesmas. Show? Continuando, o que mais a questão fala pra gente? Sabe-se também que a extensão total em quilômetros das estradas não pavimentadas, chamamos isso de N, não é isso? Supera, é maior que, mesma coisa, em 393 km, o sextuplo da extensão das estradas pavimentadas. Basicamente, mesmo raciocínio. Então, olha só, ele está dizendo aqui para mim, ó, a extensão total em quilômetros das estradas não pavimentadas, chamamos de N, isso, né? Supera, ou seja, é maior em 393 km do que o sextuplo, 6 vezes, as estradas pavimentadas. Então, se eu retirar esses 393 km aqui, ó, o valor
vai ser de N vai ser exatamente igual ao sextuplo das estradas, do total, quilômetros aí, das estradas pavimentadas. Tá lá. Escrito isso, a gente tem o quê? Um sisteminha, filhão. E o que a questão pede? Ó? Quantos quilômetros de estradas pavimentadas há em Goiás? Então o que a gente precisa aqui é descobrir o valor de P. Perceba que eu tenho ó, N aqui e N aqui. O que eu posso fazer para eliminar o N aí? Simples. Eu posso fazer uma equação menos a outra. Se eu fizer uma menos a outra, perceba que eu tenho N aqui em cima e N aqui embaixo. Então N menos N, anula o N. Fica 0 N, então o N some. Vai ficar só o P, que é o que a questão quer mesmo. Vou fazer isso. Ó, vou fazer uma equação menos a outra. Pode ser essa menos essa, ou essa menos essa, dá no mesmo, no final das contas. Então, vou fazer a de cima menos a de baixo. Olha só. N menos N, 0. Já anulei. Presta atenção. Menos 62.868 menos 393. Vou escrever, olha só. Menos 62868 menos 393. Perceba que eu tenho menos alguma coisa negativa. Menos vezes menos é mais. Então fica assim, ó, mais 393. Que é igual a quem? P menos 6P. Tranquilo? E aí, continuando aí, teríamos o quê? Ó? Menos e mais, como negativo é maior, eu repito aqui o negativo, e eu faço maior menos menor. 8 menos 3 é 5. 6 menos 9 não dá, né? Então ficaria 16 menos 9, que é 7. 8, pediu emprestado, fica 7 menos 3, que é 4. 62, eu repito. E aqui, ó, P menos 6P menos 5P. Como eu tenho menos aqui e menos aqui, é como se eu multiplicasse por menos 1 dos dois lados, então eu cancelo esse negativo e fica tudo positivo. Show? Posso passar esse 5 que está aqui para lá dividindo. Vai ficar assim, ó, 62.475 sobre 5, que é igual a P, que é justamente as estradas pavimentadas, que é o que eu quero, né? Então P vai ser igual a quem? Ó? 62 dividido por 5 é 12, certo? Sobra 2. 24 dividido por 5 é 4. Sobra 4. 47 por 5 é 5 vezes 9, certo? Que é 45. Para 47 é 2. E 25 por 5 é 5. Ou seja, tem aí um total de 12.495, que está lá na letra A. Falou? Um pouquinho mais de conta, mas sem muito estresse, né? Nenhuma novidade. Vamos lá, questão de número 2, que diz o seguinte. Vamos ler. Numa empresa, todos os seus clientes aderiram a apenas um dos seus dois planos, alfa ou beta. O total de clientes é de 1.260, dos quais apenas 15% são do plano beta. Se X clientes do plano beta deixarem a empresa, apenas 10% dos clientes que nela permanecerem estarão no plano beta. O valor de X é um múltiplo de... Ok. Então o que a gente sabe? Olha só. A empresa, ó, tem todos os clientes, certo? Aderindo apenas a um dos dois planos. Que planos são esses? Que dois planos são esses? Plano alfa, plano beta. O total de clientes é isso aqui, ó, 1.260, certo? E desse total, 15% são do plano beta. Então, para eu descobrir qual é a quantidade de clientes do plano beta, é simples. Ó. Deixa eu botar aqui, ó, B. 15% de 1.260. Então, ó, 15% de 1.260. Quanto que dá isso? Depois a gente continua o entendimento da questão. Olha só, corta um zero de baixo com um de cima. 10 e 15, ó, posso simplificar por 5, né? Dividir por 5 em cima e embaixo. Então vai ficar, ó, por 5, 3, por 5, 2. Perceba que eu tenho um 2 e um 126. Posso dividir, ó, por 2 aqui embaixo, dá 1. Dividindo por 2 aqui em cima, dá 63, né? Então isso tudo equivale a 3 vezes 63, que é o quê? 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 6 é 18. Então 189 clientes no plano beta. Beleza. Olha o que a questão fala. Se X clientes do plano beta deixarem a empresa,
apenas 10% dos clientes que nela permanecerem estarão no plano beta. O valor de x é um múltiplo de... Vamos lá. Deixa eu até dividir aqui assim, que é outra parada. Olha só. Se x clientes do plano beta deixarem a empresa, o plano beta tem 189, certo? Se x saírem, quantos ficarão? Ficarão 189 menos os x que saíram. Concorda comigo? Ah, Felipe, quem é x? Ainda não sei, vou descobrir. Relaxa, calma. Se 189 é o total que tinha de clientes do plano beta e x saírem, ficarão 189 menos x. E a empresa fala o quê? Aqui, ó. Apenas 10%, dizendo que já foi, voltando porque já foi dito, né? De novo, se x clientes do plano beta deixarem a empresa, apenas 10% dos clientes que nela permanecerem estarão no plano beta. Então, isso aqui, ó, que é a quantidade de clientes que vão permanecer no plano beta depois que os x se retirarem, vai equivaler a 10% de quem? Do total de clientes da empresa, menos, obviamente, sem esses x clientes que foram embora de beta. Então, ó, 1.260 menos x. Tranquilo? E a questão pergunta exatamente, ó, sobre o valor de x. É um múltiplo de quem? De qual desses números aqui? Então, agora que eu escrevi isso aqui, uma equação, eu consigo descobrir o valor de x. Como? Resolvendo ela, né? Olha só, 10%, se eu cancelar esse zero com s, é a mesma coisa que 1/10, né? 1 sobre 10. Eu tenho aqui, ó, 189 menos x, que é igual a 1.260 menos x sobre 10, sim ou não? Eu posso passar esse 10 que está aqui embaixo, dividindo, lá para o outro lado, multiplicando. Vai multiplicar com quem? Com todo mundo que está aqui. Então, 10 vezes 189 dá 1.890. E 10 vezes menos x dá menos 10x. Aqui do outro lado fica quem? 1 vezes isso tudo, que é só repetir. 1.260 menos x. Posso passar, ó, x para um lado, número para o outro. Então vai ficar 1.890, que já estava aqui, né? Menos 1.260. Está aqui do lado direito do igual somando, vem para o lado esquerdo com operação contrária, subtraindo, né? Está aqui diminuindo, ó, do lado esquerdo, vai para o lado direito somando. Então 10x menos x que já estava aqui. Ficamos com o que então? Olha só. 1.890 menos 1.260, 18 menos 12 é 6, 90 menos 60 é 30. Então 630, que é igual a 10x menos x, 9x, né? Poxa, que número vezes 9 dá 630? Pensa comigo, 9 vezes 7 é 63. Então 9 vezes o que vai dar 630? 9 vezes 70. Acabou a questão. X igual a 7 vezes 10, 70. Então, x é igual a 70, mas não é isso que a questão pede. A questão quer saber, ó, é um múltiplo de quê? 70. Múltiplo de 3? Claro que não. De 8? Não. De 13? Não. De 11? Não. De 10. 7 vezes 10. Como eu disse ainda há pouco, né? Questão de número 5 e última questão aí da folha. Diz o seguinte, olha só. Para disputar a final de um torneio internacional de natação, classificaram-se 8 atletas, 3 norte-americanos, 1 australiano, 1 japonês, 1 francês e 2 brasileiros. Considerando que todos os atletas classificados são ótimos e têm iguais condições de receber uma medalha de ouro, prata ou bronze, a probabilidade de que pelo menos um brasileiro esteja entre os 3 primeiros colocados é igual a... Vamos lá, vamos anotar aqui o que a gente tem, né? O que a questão falou? São 8 atletas, sendo 3 norte-americanos, então é 3 NA, 1 australiano, 1 AU, 1 japonês, 1 JP, 1 francês, 1 FR e 2 BR, né? 2 brasileiros. Show? Então, se são 2 brasileiros, a questão quer exatamente algo relacionado a esses 2 brasileiros, que é o quê? Considerando que todos os atletas classificados são ótimos, têm iguais condições de receber uma medalha, a probabilidade de que pelo menos um brasileiro esteja entre os 3 primeiros colocados é igual a... Vamos pensar sobre isso? Olha só.
vem aqui comigo no rascunho, se liga, só para a gente imaginar a situação. Pelo menos um dos brasileiros esteja entre os 3 primeiros colocados. Vamos dizer que a gente tem assim, ó, primeiro, segundo e terceiro colocado, certo? Eu posso ter um brasileiro no primeiro aqui, na primeira colocação? Posso. Pelo menos um brasileiro. E aí nas outras duas eu posso ter de outra nacionalidade? Também posso. Vamos fazer o seguinte, ó. Quem não é brasileiro, eu vou chamar de um O com traço, assim, só para não confundir com zero. Show? Outra nacionalidade. Então, eu posso ter aqui, ó, na segunda e na terceira, outra nacionalidade. Pelo menos um brasileiro está atendendo o que a questão quer. Concorda? Mas eu também poderia, ó, ter, por exemplo, outra aqui, brasileira aqui na segunda e outra lá na terceira. Poderia ainda ter, ó, primeiro e segundo, outros e brasileiro aqui. Então, olha só, eu poderia ter brasileiro no primeiro, no segundo e no terceiro, somente. Só que tem 2 brasileiros. Então, ainda poderíamos ter, sim ou não? Por exemplo, brasileiro e brasileiro, só um rascunho, relaxa. E outros. Ou mudar isso aí, por exemplo, ó, brasileiro, outro e brasileiro. Ou ainda, o primeiro colocado, outra nacionalidade, e aí, segundo e terceiro brasileiro. Então, essas são as situações, concorda? Tem outra além dessa? Não. Por quê? Só tem 2 atletas brasileiros. Agora vamos pensar nos números, filhão, porque é disso que a gente precisa, né? Mesmo raciocínio, só que agora pensando em números. Olha só. Se você já entendeu lá no rascunho, aqui vai ficar mamão com açúcar. Ó. Vamos nessa. Se liga só. Perceba. Eu posso ter, ó, na primeira colocação, como eu já havia dito, um brasileiro. Eita. E nas outras 2 colocações, outras nacionalidades. Só que olha só. Qual é a probabilidade de ter um brasileiro aqui na primeira colocação? Eu tenho 2 brasileiros num total de 8 atletas. Probabilidade é a parte que a gente quer dividido pelo total que a gente tem. 2/8. E na segunda colocação de ter um atleta de outra nacionalidade. Poxa, 6 atletas são de outra nacionalidade. De um total de quantos? 8, Felipe? Não, filhão, porque um dos 8 atletas, que é brasileiro, já está aqui na primeira colocação. Então, de um total de 1 a menos que 8, 7. E aqui, de eu ter outra nacionalidade na terceira colocação. Eu tinha 6, já escolhi 1 aqui para a segunda posição. Agora eu tenho 5. De um total de quantos atletas? Se 2 dos 8 já ficaram aqui, 8 menos 2, 6 atletas. Tranquilo. Só que isso aqui não pode permutar, não pode mudar de posição. Não poderia ter brasileiro aqui ou aqui, igual eu representei aqui? Sim. Eu tenho quantas possibilidades de permutação disso aqui? 1, 2, 3. Então, no final das contas, eu multiplico lá, ó, por 3. Tranquilo? Como eu vou ter brasileiro aqui na primeira e outra nacionalidade, a gente multiplica também esses valores, porque eu tenho um E implícito aí. E aí, ó, isso aqui é a possibilidade de ter um atleta brasileiro no pódio. Mas também podemos ter os 2, ó, que eu coloquei aqui. Então, deixa eu representar, ó, brasileiro e outra nacionalidade. Mesmo raciocínio, vamos comigo, olha só. Brasileiro no primeiro lugar, 2 possibilidades de 8. Brasileiro no segundo lugar, 1, porque um brasileiro já está aqui, né? De 7, porque um atleta dos 8 também já está aqui, o brasileiro, inclusive. Aqui agora no terceiro lugar, uma nacionalidade diferente. Então, eu tenho quantos? Tenho 6 atletas de um total de 6 atletas. Sim ou não? Porque 2 atletas já estão aqui dos 8. 8 menos 2, 6. Isso, ó, eu tenho também 3 possibilidades. Então, eu multiplico por 3. Pelo mesmo raciocínio, multiplico geral. Vai ficar o que aí, ó? Um brasileiro só no pódio, a chance disso acontecer é o quê? Vamos fazer conta, né? Olha só. Posso simplificar, ó, cortar esse 6 com esse, por exemplo. 2 e 8, ó, dividindo por 2 dá 1, aqui dá 4. Ficou o que isso aí? 5 vezes 3, que é 15, né?
sobre 4 vezes 7, que é 28. Beleza. E 2 brasileiros no pódio? Mesmo raciocínio. Posso cortar esse 6 com esse, né? Dá 1 em cima e embaixo. Então, só 1 mesmo. Por 2 dá 1, por 2 dá 4. Fica aí o quê? 1 vezes 3, que é 3. Conta mole. E 4 vezes 7, que é 28. Pode acontecer de ter um brasileiro só? Pode. Pode acontecer de terem 2 brasileiros? Pode. Pelo menos um. Então, ou isso, como tem ou implícito, o que a gente faz? Adivinha? Soma. Então, ó, eu vou somar tudo. Vai ficar 15 mais 3 sobre 28. Que dá o quê? 18, sim ou não? Sobre 28. Tem isso nas alternativas? Não. O que a gente faz? Simplifica por 2, ó. Ambos são pares. 9 sobre 14. E agora sim, né? Qualquer dúvida, ou se você fez diferente de mim, fala comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.